Já está conosco a advogada, doutora em Direito Penal, especialista em violência de gênero e vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher, advogada da OAB, a Alice Bianchini. Obrigada pela atenção com a Band News FM. A Alice já está nos ouvindo aqui para falar sobre esses casos chocantes, né, Oineg? É um absurdo. Doutora Alice, queria agradecer a sua atenção em conversar com os ouvintes da Band News FM. Eu queria começar perguntando para a senhora por que esses crimes eles acontecem com tal frequência. É resultado de uma educação? É resultado de falta de punição? O que é? É machismo atávico? É algo que se deve combater nas escolas? Ou isso é ingenuidade? Porque não existe uma quadrilha, né, de feminicidas. Não dá pra gente desbaratar. Tem a quadrilha de pedófilos, tem a quadrilha de assaltantes de banco, a quadrilha de traficantes de droga. Mas não existe uma quadrilha que a polícia possa atacar. Em geral, comete uma vez o crime, é fácil de identificar quem é, porque ele desaparece, porque ele faz na frente dos filhos, porque ele faz na frente dos vizinhos, porque tem gritaria e ele some e foge. Como é que a senhora acha que o Brasil pode enfrentar isso? Bom, primeiro eu queria agradecer esse espaço, que é um espaço muito importante sobre um tema relevante, né? Cumprimentar então você, o Oineg, cumprimentar também a Débora e todos que estão nos ouvindo e assistindo. Esse tema, eu costumo colocar já de plano uma questão interessante. Quando a gente compara o que acontece no Brasil em relação a outros países, a gente observa que há muita diferença na quantidade de mulheres que morrem nos países. E se a gente pensar que esse dado, Oineg, é um dado bem objetivo, porque é um dado, quando a gente fala de feminicídio, nós estamos falando de mulheres mortas. Nós tiramos esses dados exatamente da onde? Dos atestados de óbito, dos cadáveres. Então, não existe aquilo que existe em relação a outros crimes, que se chama da subnotificação, que é aquela diferença entre os crimes que acontecem na realidade e aqueles que chegam até a apuração pela Polícia Civil, pelo Judiciário. Então, nós estamos falando de um dado muito concreto. E quando a gente observa esse dado concreto e faz ainda mais uma matemática, divide pela quantidade de mulheres que nós temos nos países, nós vamos encontrar o Brasil o 5º país que mais mata mulheres, dado objetivo tirado do sistema de saúde. E aí a gente vai analisar outros países. E a gente pensa, por que se mata tanto no Brasil e não se mata tantas mulheres em outros países? E aí, quando você me pergunta, né, bem no comecinho, quais seriam os motivos, e você coloca vários motivos, eu assinalaria um X em todos eles. Na verdade, nós temos muitos motivos que vão fazer com que haja essa violência brutal exatamente em relação às mulheres no Brasil. E aí que a gente tem que pensar exatamente o que fazer diante desse quadro, que eu acho que é a pergunta, né, que todo mundo está fazendo neste momento. Pois entrando nesse ponto, né, do que fazer, como mudar isso, eu vou pegar até a mensagem que acabou de chegar de uma ouvinte nossa, porque os casos, às vezes, são mais comuns do que a gente imagina, né, e muitas vezes a gente conversava aqui, eu e o Oineg, que a vítima se cala quando sofre um abuso, uma agressão, ela não tem aquela força para denunciar, porque muitas vezes, enfim, não vai ter aquele acolhimento necessário, né. Nosso ouvinte acabou de escrever falando que quando ela era agredida pelo ex-marido, nunca denunciou, mas quando ele passou a agredir o filho deles, ela foi até a delegacia. Sabe o que eu ouvi do delegado? Escreve aqui. As mulheres são cheias de sentimento e poucas razões. Não deu muita atenção. O que a gente tem que fazer para mudar isso? É passar por oferecer um treinamento? É mudar quem está lá do outro lado, que vai receber um tipo de denúncia? Como é que a gente muda todo esse sistema que ao longo de anos menospreza uma vítima que faz uma denúncia? Duas questões muito interessantes que você coloca, Débora. A primeira é exatamente essa questão do filho, né? E isso nós vemos nas estatísticas. Então, se a gente for olhar, por exemplo, tem sido feito no Brasil a cada 2 anos uma pesquisa que é feita pelo Data Senado, inclusive de antes da própria Lei Maria da Penha. E ela vai trazer uma série histórica muito interessante e vai ser perguntado para as mulheres, não para a sociedade, porque é muito diferente o que a sociedade pensa em relação à violência contra a mulher e o que a gente ouve, como, por exemplo, você relatou agora uma fala de uma vítima, né? Há uma discrepância, uma diferença muito grande. E quando a gente vai ouvir as vítimas, que é uma coisa muito importante nessa percepção da violência de gênero, a gente ouve das vítimas, na última pesquisa da Data Senado, que é do ano passado, dizendo que o principal motivo, com 60% dos motivos que vão fazer com que uma mulher não denuncie a violência,
exatamente o medo de vingança do agressor. Então, a gente já coloca aqui um tema que eu acho importantíssimo, mostrando exatamente isso. Essas mulheres, se elas denunciam, elas às vezes não denunciam exatamente por medo de mais violência ainda, que coisa brutal, né? Você está numa violência e tem medo que ao sair da violência se concretize essa ameaça em relação a principalmente os filhos. E aí volta, né, como se conecta essas duas questões, porque também nós vamos encontrar pesquisas que vão mostrar que as mulheres demoram bastante tempo para sair da relação violenta, que a gente chama do ciclo da violência, e muitas vezes exatamente isso. O que vai fazer com que ela consiga ter forças para sair é o filho. Mas olha o detalhe, Débora, é que o filho faz com que ela tenha força para sair, mas também quando ela sai, e ela sai com a queixa, dizendo eu sofro violência e essa violência está atingindo meu filho, existe uma sensibilização maior da sociedade, da família. Porque enquanto era ela que sofria violência, a família também vai repetir aquilo que o delegado disse, o que o policial disse. Que as mulheres são muito sensíveis, o que você fez para deixar ele nervoso, daqui a pouco passa, tentem fazer as pazes, o mais importante é manter a família unida. Então, a gente tem uma sociedade que não prima pela não violência. Na verdade, é uma sociedade que vai tolerar a própria violência. Ou seja, é uma sociedade que tolera e convive com a relação abusiva, né? E vai convivendo com isso. Agora, uma das armas de proteção contra o feminicídio, contra o homicídio, não contra a violência que não envolve a morte, é a medida protetiva. Mas se o agressor não tem medo da punição por matar, por que ele vai respeitar a medida protetiva? De que adianta sair uma liminar de um juiz dizendo que ele não pode ficar a menos de 100 metros da ex-mulher ou da ex-companheira, se ele está disposto a matar? Ele está disposto a matar na frente dos filhos, ele está disposto a pegar uma pena de 30 anos, mais os agravantes, ele não está nem aí para isso. Ele não faz essa conta. Esses dois que mataram agora, um na frente de 4 filhos, outro na frente de 3 filhas, e nos dois casos são filhas, que conta que ele não está preocupado com medida protetiva. Então, como fazer com que a medida protetiva possa funcionar? Tem que ser eletrônica? Ou não adianta? Porque dá uma angústia ouvir as histórias, e várias delas com medida protetiva inútil, né? Com certeza a gente tem que verificar o seguinte, né? Nós vamos ter, sim, mais casos de mulheres que estão morrendo sem medida protetiva do que com medida protetiva. Então, esse é um dado que já nos tranquiliza de alguma forma. Agora, o que a gente tem que compreender é a própria medida protetiva, que é a prisão preventiva. E há uma dificuldade muito grande do próprio judiciário de compreender que a medida protetiva da Lei Maria da Penha não tem nada a ver com a medida protetiva lá de outros crimes. Essa medida protetiva, essa prisão preventiva, né, medida protetiva, prisão preventiva na Lei Maria da Penha, busca exatamente fazer com que haja uma segurança real dessa vítima. Tem situações que só prendendo o agressor, porque senão, como você mesmo colocou, Ineg, essa medida protetiva, a proibição de contato, proibição de frequentar determinados lugares, a proibição a determinação de sair da sua própria casa, como a gente vê os dados, né, e como a gente vê as estatísticas, como a gente vê os casos reais, essas medidas protetivas normalmente, muitas vezes, não são suficientes. Então, é o caso, sim, de capacitação, é o caso, sim, de entender que existe uma diferença. Eu mesma, nos meus trabalhos de doutrina, elenquei quase 40 especificidades da violência de gênero. São situações que acontecem na violência contra a mulher de gênero que não acontecem em outras violências. Então, isso a gente precisa compreender. E precisa, então, que o Poder Judiciário tenha essa capacitação de gênero, precisa que o Ministério Público tenha, a Polícia Civil, as defensorias, a advocacia e toda a sociedade também precisa ter essa compreensão. Porque, como eu disse anteriormente, quando a gente fala da violência contra a mulher, há uma discrepância muito grande entre o que a sociedade pensa e o que acontece em relação à vítima. E eu cito aqui uma questão que eu acho importante da gente colocar, Ineg, que é a gente começar a falar com os homens. Porque o que nós temos aqui no Brasil, normalmente acontece uma violência e a gente ainda culpabiliza novamente a mulher. Mas por que ela não se separou? Por que ela continuou nessa relação violenta? Por que ela escolheu este homem? Né? Por que ela não tinha condições de ver que ele era uma pessoa violenta? Para que ela foi casar? Então, veja, sempre vai circulando de novo em relação à própria mulher. E a gente não pergunta para o homem por que ele está praticando essa violência, né? Que eu acho que esse é a chave.
Se a gente for pensar na mulher, por que ela sofre violência e continua calada, eu trouxe uma pesquisa, posso trazer muitas outras, mas nós não temos, por exemplo, pesquisa em relação aos homens. Então, eu acho que está na hora da gente virar essa chave, aproveitar este ano novo que está chegando e a gente começar a fazer discussões e começar a conversar com os homens. As pesquisas vão mostrar, né? Tem uma pesquisa recente que faz a seguinte pergunta: você conhece uma mulher que sofre violência? Aí, se a pessoa responde sim, a próxima pergunta é: e o que você fez? E a maioria vai aconselhar essa mulher a denunciar. Está correto? Está correto isso? Mas quase ninguém vai conversar com o agressor para que ele possa cessar essa violência. A gente sabe que, infelizmente, essa violência dura anos, ela tem uma frequência muito grande e cada ano que passa, ela vai aumentando essa violência. Por isso que a gente fala do feminicídio, e a gente gosta de falar o feminicídio como uma morte anunciada e uma morte evitável. Ou seja, dava para evitar esse feminicídio. E é muito triste, né, quando a gente vê que a situação que poderia ter sido evitada não foi. Pois é, muito triste. São vários os relatos que vão chegando também aqui com os nossos ouvintes de casos que eles puderam acompanhar. Eu queria falar sobre, queria pedir para a doutora, a gente está conversando com a advogada Alice Bianchini, falando sobre a questão de feminicídio, de violência doméstica. No caso da violência doméstica, antes dos ataques físicos, é comum que haja outro tipo de agressão psicológica, que geralmente pode ser relativizada ou minimizada. Quais são os comportamentos que podem indicar um início desse ciclo de violência? Pode ser um sinal de alerta do que está por vir? E o que a senhora tem a dizer a essas mulheres que muitas vezes não têm esse apoio, né? Muito difícil para a mulher romper sozinha um relacionamento abusivo, sem esse amparo aí, sem esse acolhimento. Não, com certeza. Tocou um tema importantíssimo, que é a questão da violência psicológica. E essa violência psicológica e a própria Lei Maria da Penha, ela vai prever uma série de características que considera-se como sendo violência psicológica. E o curioso é que muitas vezes, nessas pesquisas todas que a gente tem no Brasil, é perguntado, por exemplo, para uma mulher que é vítima, né? Você sofre violência psicológica? E ela responde que não. E aí, em seguida, o pesquisador pede para que ela aponte se alguma dessas situações aconteceu com ela. E ela acaba relacionando várias situações que, na verdade, são situações de violência psicológica, mas não são reconhecidas como tal. Então, um ponto que eu acho importantíssimo, e você tocou nessa questão, é a gente compreender a violência psicológica, primeiro, como sendo algo que, sim, é o início de outras violências, mas entendendo que a própria violência psicológica, se ficar só na violência psicológica, não é só, porque existe todo um drama em relação à vida dessa mulher, né, em relação a essa violência psicológica, inclusive com comprometimento em relação à sua saúde. E um outro comprometimento, Débora, que eu acho importante da gente colocar, é com relação aos filhos, porque essa mulher que está sofrendo essa violência doméstica, ela está perdendo a possibilidade, muitas vezes, de dar a atenção devida aos seus filhos, exatamente pela violência que ela está sofrendo. Então, também essa violência psicológica vai causar um prejuízo para os filhos. E é claro, né, vamos falar dos filhos um pouquinho, eu acho importante lembrar e saber e entender que mesmo aquele filho, aquela filha que não sofre a violência junto com a mãe, ninguém tocou num fio de cabelo dessa criança, essa criança, ela vai sofrer sim, psicologicamente, às vezes até na sua saúde física, por ter assistido, testemunhado essa violência. E no Brasil nós temos, inclusive, lei que vai prever, é recente essa lei, mas prevê a possibilidade de medida protetiva de urgência para criança e adolescente que é testemunha da violência. Ou seja, um reconhecimento da lei no sentido de que há, sim, um comprometimento, há, sim, um prejuízo muito grande para essa criança que, entre aspas, aqui, né, só assiste essa violência. Em alguns casos, quando virarem adultos, até reproduzindo aquilo que eles assistem como um valor que entende que está no jogo. Agora, um detalhe interessante nisso, me permite, Eneg, porque é importante a gente colocar, né? Às vezes, isso se chama a violência transgeracional, que passa de pai para filho, né? E às vezes o menino reproduz essa violência do pai como uma forma de reafirmar o próprio sentimento de amor que tem pelo pai, ou não reconhecendo a falha do pai. Então, esse é um dado interessante. E a menina também reproduz o comportamento da mãe na passividade, ou seja, ela também é passiva, aceitando um casamento em que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no casamento dos seus pais. E a gente estragando uma geração, né? Com um ato de violência de crianças com 10 anos de idade, estragando a geração dela e, de repente, reproduzindo isso para os filhos dela. Pode comprometer 2 gerações. Mas eu queria te perguntar uma coisa. É evidente que
Quando a gente fala de relação abusiva, a gente inclui uma quantidade industrial de casos assombrosos. Quando a gente fala de violência psicológica, quando a gente fala de violência verbal, quando a gente fala daquela falta de limite, sabe? Você não vai usar esse vestido. E a mulher vai lá e troca o vestido. Não tem por que o homem se sentir no direito de dizer: você não vai usar esse batom, você tem que desligar o seu telefone, e ela desliga. Isso é uma coisa grave, muito grave. Agora, o feminicídio é a ponta extrema dessa violência. Eu sei que se a gente separar, a gente está cometendo um erro muito grande, porque é tudo parte de um pacote em que começa com um pequeno abuso e termina no maior dos abusos, que é tirar a vida do outro, no caso da outra. Mas existe algum estudo, existe alguma experiência internacional, existe algo que o seu trabalho acompanha de combate ao feminicídio? Porque é dramático você imaginar que uma criança, como esses casos que a gente viu, crianças que testemunharam o pai, e aí não tem nada a ver com o uso de arma, né? Esses 2 casos foram com faca, ou seja, algo que se pode comprar no supermercado. Existe algo para combater o feminicídio? Ou se a gente não transformar tudo, a gente não vai conseguir nada? A resposta é aquela resposta bem básica que a gente ouve falar sempre, a questão da educação. E aqui a gente precisa de uma educação específica, que é chamada educação de gênero. E essa palavra gênero, né, Ineg, a gente às vezes tem até preocupação de falar, porque existe uma deturpação muito grande do que seja exatamente o gênero. E aí eu queria aproveitar para esclarecer. Quando a gente fala em gênero, nessa perspectiva da violência, é querendo dizer que dentro da sociedade existem papéis que são atribuídos às mulheres e papéis que são atribuídos aos homens. O que não seria um problema em si, se não fosse o passo seguinte. E o passo seguinte é exatamente a valorização que a gente dá para os comportamentos, para os papéis masculinos e a desvalorização que a gente dá para os papéis femininos. Então, você começa a pensar numa educação de criança e você já começa, e tem um dado aqui no Brasil que eu acho estarrecedor, mas eu acho sempre importante colocar, as meninas brasileiras, a partir de 6 anos de idade, 40% dessas meninas, a partir de 6 anos de idade, já se sentem menos inteligentes do que os meninos e já desistem de fazer atividades. E aí eu convido todos nós a fazer uma reflexão, porque essa criança com 6 anos de idade, essa menina, ela está sendo levada pelas nossas mãos. Então, que lugares que nós estamos levando essa menina, o que ela está enxergando na sua microvida, na sua microexistência, para ela ter essa conclusão de que ela, por ser menina, ela é menos inteligente. Ela, por ser menina, ela é menos capaz. Então, a chave está exatamente aqui, na questão da educação. Nós temos que tomar cuidado, sim, na forma como nós estamos educando as meninas, nós temos que tomar cuidado, sim, na forma como nós educamos os meninos. E a partir dessa percepção que a gente consiga respeitar as diferenças, e aí a gente reconhece que homens e mulheres são diferentes, sim, e não há nenhum problema de reconhecer as diferenças. O que a gente não pode fazer é converter essas diferenças em desigualdades. E o que nós vamos encontrar no Brasil é exatamente isso, uma desigualdade entre homens e mulheres gritante. Nós somos um dos países com maior desigualdade entre os gêneros. E quando a gente tem desigualdade entre os gêneros, e aí as estatísticas mundiais vão mostrar isso, quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero nós temos também na sociedade. Então, se a gente quer, de fato, resolver o problema da violência de gênero que nós temos aqui no Brasil, nós temos que mexer na desigualdade de gênero. Então, nós temos que ter, sim, mais participação de mulher na política. Nós não podemos aceitar que uma mulher faça o mesmo trabalho profissional que um homem e receba no Brasil quase 30% a menos. Então, nós temos todas essas diferenças que eu poderia ficar aqui a semana inteira listando, que ainda existe no Brasil, muito embora as leis, e aí a gente precisa reconhecer, o Brasil, desde a Constituição de 88, as leis brasileiras, no que dizem respeito a homens e mulheres, já retiraram todas as diferenças. Mas as diferenças sociais permanecem. Então, você cresce como menino e você cresce como menina, já sentindo que há diferença aqui em relação à igualdade, que você é desigual. E isso é muito prejudicial porque você cria relacionamentos, então, que efetivamente nós vamos ter nesse relacionamento uma sensação da menina, da mulher, de inferioridade e do homem de superioridade.
E isso é um caldo de cultura que leva, sim, à violência, né? Por isso, quando a gente fala, e eu vou me permitir fazer mais uma observação que eu acho importante dentro desse contexto, a mídia, né, tem um trabalho muito importante em relação a essa questão do feminicídio, mas também precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes uma morte de uma mulher, ela é relatada da seguinte forma: o sujeito matou a mulher porque ele não se conformou com o fim do relacionamento. E você tocou ponto importante, Oineg, na verdade, ele não aceitou a autonomia dessa mulher. Nós, mulheres, não temos a liberdade de decidirmos que nós queremos nos separar, porque eu preciso trazer essa estatística. Basicamente, 70% das mulheres mortas em São Paulo, 70%, morreram. E essa é uma pesquisa do Ministério Público de São Paulo. Morreram ou porque estavam se separando ou pelo alegado ciúme, que também é outra situação que a gente tem que tirar do nosso mapa, porque não é ciúme, é sentimento de posse. Então, quando a gente começa a colocar as coisas nos seus devidos lugares, entendendo que ela foi morta porque ele não aceitou a autonomia dessa mulher, que ela foi morta por um sentimento de posse, nós conseguimos entender, então, o que é efetivamente essa questão de gênero. E a gente quase um crime patrimonial, doutora. O homem trata quase como um ataque patrimonial. É isso, é bem isso, porque a propriedade dele, a posse dele é a minha mulher, né? Veja que a gente, até na questão linguística, a gente não chama o marido de meu homem, né? Nós chamamos de marido. Esposa. Mas chama de meu marido. Chama de meu marido. Então, mas aqui a gente o homem chama minha mulher, né? Então, até a questão linguística a gente já começa a perceber, e aliás a questão linguística também é importantíssima para a gente dar uma virada nisso também, porque a questão linguística também vai criar uma situação de inferioridade das mulheres. Mas é um outro tema. É outro tema, e a gente deixa desde já o convite para a gente voltar a conversar com a senhora. A gente conversou com a doutora Alice Bianchini, advogada, doutora em Direito Penal, especialista em violência de gênero, vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB. Não dá para a gente terminar essa conversa antes das 19h, se a gente não marcar de conversar de novo. Então, já fica o convite para a gente marcar uma nova conversa, para a gente dar continuidade a essa discussão, porque ficou claro, e aqui a gente agradece muito o seu esclarecimento, não é um assunto policial exclusivamente, ao contrário do tráfico de drogas, que até tem uma componente educacional, mas é sobretudo policial, atacar as fontes de dinheiro, né? Evitar que as quadrilhas se organizem, usar a Receita Federal, os órgãos do Estado. Aqui é uma coisa um pouco diferente, aliás, muito diferente, embora no final vire uma estatística de homicídio, mas uma coisa muito específica. Então, eu queria agradecer os esclarecimentos, as orientações, a aula que a senhora deu e deixar já um convite para a gente marcar um segundo bate-papo. Então, a gente conversou com a doutora Alice Bianchini. Muito obrigado. Obrigada, doutora. Eu que agradeço e já aceito o convite para um segundo bate-papo. Muitas coisas ainda por falar. Muito obrigada por esse espaço. Já está marcado e é importantíssimo, né, a gente falar sobre esse assunto também com a participação aqui dos nossos ouvintes. Agradeço a todos que escreveram aqui também para o nosso WhatsApp, papel fundamental para a gente trazer esse assunto aqui à nossa roda de conversa.